Fala galera, beleza? Professor Alex aqui de Geografia e hoje eu estou trazendo um novo assunto para vocês, hein? Vamos falar aí do Canadá, dos aspectos naturais deste país. Bom, primeiro alguns pontos iniciais aqui para a gente começar a nossa aula, né? O Canadá ele tem a maior área das Américas, ou seja, ele é um país que tem aí grandes extensões territoriais entre todas as Américas, né? América do Norte, América Central e América do Sul, ou seja, é o maior país do continente americano, tá? E se a gente for comparar com o mundo, ele é o segundo maior país do mundo. Só vai perder ali para a Rússia, ok? É um país anglo-saxônico. Por que ele é um país anglo-saxônico? Porque ele foi colonizado pelos povos saxônicos, né? Pelos britânicos, ok? Então, por isso que ele vai se enquadrar aí nessa onda de país anglo-saxônico, tá? Agora, lógico, se a gente for pensar na regionalização do continente americano, né, entre os seus aspectos naturais, geográficos, o Canadá ele vai se enquadrar dentro da América do Norte, beleza? Então vamos lá, se você não pegou essa aula aí de regionalização, pega aqui que tem um vidinho bacana sobre isso, hein? Trouxe para vocês aqui também um mapa, né? Eu tenho um mapa do Canadá. Essa porção aí em amarelo que vocês estão vendo é o território canadense, tá? É o território canadense. E o que é legal é o seguinte: o Canadá ele é banhado por três oceanos. Ao norte, o Oceano Ártico, ao leste, o Oceano Atlântico e ao oeste, o Oceano Pacífico, né? E aí fica claro aqui para a gente também uma coisa que é bem interessante, né? São diversas porções hidrográficas que eu consigo observar no Canadá, né? No território canadense. Inclusive, eu tenho uma região conhecida como Grandes Lagos, né? Que são regiões onde se concentram a maioria dos lagos que a gente vai encontrar dentro desse território, ok? Bom, um pouquinho dos aspectos físicos do Canadá, né? O Canadá ele é um país rico em minerais metálicos. A sua estrutura geológica permitiu isso, né? Um bom desenvolvimento de recursos minerais metálicos, que são aqueles que têm um teor de metal, né? De ferro, dentro da sua composição. Justamente em uma região que a gente vai ficar conhecida como escudo canadense, que nada mais é do que um escudo cristalino, né? É uma estrutura geológica que a gente tem na Terra, o que são os escudos cristalinos, e que, por sua vez, no Canadá, recebe o nome de escudo canadense. E é lá que a gente vai encontrar importantes recursos de minerais metálicos, ok? Dentro desses escudos canadenses, a gente vai encontrar o Planalto do Labrador. O que é o Planalto, galera? É aquela porção que é mais o quê? Mais elevada na superfície, né? No Planalto do Labrador, a gente vai encontrar ouro, minérios de ferro e urânio. Tá? Além disso, a gente vai ter também diversas regiões de bacias sedimentares. O que são regiões de bacias sedimentares, galera? É aquela porção geológica da Terra onde a gente tem um acúmulo de sedimentos, ok? Acúmulo de sedimentos, ou seja, esses sedimentos eles são erodidos, né, do planalto, dos escudos cristalinos, são transportados e se depositam nessas porções mais baixas da superfície terrestre, que é o que a gente vai chamar aí de bacias sedimentares, né? Essas porções aí mais baixas no terreno, ok? Bom, além disso, a gente vai ter também as planícies. O que são planícies? São aquelas áreas que elas são que mais ou menos plana, né? Bem próximo ao nível do mar. Por que mais ou menos plana? Porque a gente sabe que a superfície da Terra ela não é uma reta, né? Ela tem irregularidades. E as planícies também, elas são mais próximo de uma coisa plana, quase ali que no nível do mar, tá? E o que vai destacar aí no Canadá? A planície do interior, que é exatamente, se vocês observarem no mapa, está no centro deste país. Inclusive, se a gente for pegar o mapa aí, vocês já conseguem observar que essa porção mais branca, mais próximo do branco, é onde a gente encontra as áreas de planícies, ok?
e que, por sua vez, ela é riquíssima em hidrocarbonetos e sal. Hidrocarbonetos, galera, é carvão, ok? E sal é o quê? O sal que a gente conhece, o sal marinho. Legal? Bom, já na porção oeste, ou seja, à esquerda nesse mapa aí, a gente vai encontrar as montanhas rochosas, que inclusive é essa porção em alaranjado que a gente está vendo no mapa. Tá bom? Essa porção em alaranjado é uma cadeia montanhosa que a gente vai chamar de montanhas rochosas e que começa ali no Canadá, se estende pelos Estados Unidos e chega até o México, né? Sim, é enorme essas montanhas rochosas. Bom, em relação ao clima, o Canadá está localizado aí numa zona temperada e polar, né? A gente sabe que a Terra ela é dividida em zonas térmicas. Próxima à linha do Equador, zona equatorial. Passou ali da linha dos trópicos, zona temperada. Passou da linha dos círculos polares, a gente tem a zona polar. Bacana? O território canadense ele vai se enquadrar exatamente aí nessa zona temperada e polar, predominantemente na zona temperada, mas sim, tem uma porção do seu território a norte que está nessa zona polar, tá bom? E aí a gente já sabe, né? Quanto mais distante da linha do Equador, consequentemente, a gente terá um clima que ele vai ser bastante rigoroso, um clima que ele vai ter como características temperaturas baixas, ok? Então vamos entender aqui um pouquinho no território. Na região ali do centro ao centro-norte, né, ou seja, do centro do território canadense para o norte, para cima, a gente vai ter uma predominância do clima frio, ok? Clima frio. Já no norte, né, lá em cima, lá no extremo norte, a gente vai ter o quê? Temperaturas negativas, né? A gente vai ter o clima polar. Clima polar está sofrendo influência diretamente de baixíssimas temperaturas, né? Inclusive temperaturas negativas, ok? Bom, já nas regiões de maiores altitudes, como por exemplo naquelas cadeias montanhosas que a gente vai encontrar ali, que são as montanhas rochosas na porção oeste, a gente vai ter um clima específico, que é o clima de montanha, né? Justamente devido ao fator climático da altitude. Legal? E aí eu trouxe para vocês aqui uma figura, galera, que se chama de climograma. Nada mais é do que um gráfico que ele vai dar para a gente aí valores de chuva em milímetros e valores de temperatura em graus Celsius, ok? Como que a gente analisa esse climograma, galera? Essas barrinhas em laranja é o que a gente chama aí do volume de chuva em cada mês do ano. Então, lá embaixo, nesse gráfico, eu tenho a sigla de cada mês, ó. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, né? E aí eu consigo observar aqui em qual mês choveu mais, em qual mês choveu menos, tá bom? Aonde que eu vou ver o volume de chuva? No lado direito desse gráfico, onde inclusive tem uma barrinha em azul, tá bom? É ali que eu consigo observar o volume de chuva em milímetros. Já a linha vermelha, ela vai representar o quê? A linha de temperatura, a temperatura em cada mês do ano, tá? E aí é onde que eu consigo medir, né, essa temperatura aí? Do lado esquerdo, inclusive tem um termômetrozinho aí, né, que está mostrando qual é a temperatura. Então, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, né, quais foram os meses que mais choveu? Eu vou chegar ali na análise que os meses que mais choveram foram julho e agosto, né? E aí se eu perguntar qual foi o mês que teve uma temperatura maior e qual foi o mês que teve uma temperatura menor? A temperatura maior, ela se enquadra também ali no mês de julho. Já a temperatura menor, a gente pode citar talvez ali o mês de janeiro, que olha que coisa interessante, inclusive possui o quê? Temperatura negativa. Olha lá o zero, tá abaixo do zero, né? Tá batendo ali menos 10 graus negativo, tá? Então é assim que a gente analisa um climograma. E este gráfico, né? Este climograma, ele traz características de um clima temperado continental. Legal? Em relação à vegetação, galera, se caracteriza uma vegetação de floresta temperada. Vamos lá. Se é floresta, a gente vai encontrar o quê, né?
uma grande parte aí da vegetação do Canadá sendo arbórea, eu vou encontrar bastante árvores. E temperada por quê? Porque ela vai se enquadrar naquela zona temperada climática, né? Após a linha dos trópicos. Mais especificamente, o trópico de Câncer, né? Que é o trópico que a gente vai encontrar no hemisfério norte. Bom, mas vamos entender ali a espacialização, né? A localização dessa vegetação no território canadense. No centro do país, onde a gente vai encontrar ali as regiões de planície, a gente vai encontrar a floresta boreal, também conhecida como taiga, ou também conhecida como floresta de coníferas, tá? E aí o que é legal você saber? As características dessa floresta. Olha que legal! Se ela é chamada de floresta conífera, ela tem exatamente essa característica em formato de cone, tá? Que é por isso que ela é chamada de floresta conífera, na verdade, né? Outra característica é o quê? As suas folhas elas têm formato de agulha, né? As folhas também elas vão ser o quê? Bem estreitas. Então, essas são algumas características que a gente tem da taiga, ou da floresta conífera, ou da própria floresta boreal. Legal? Bom, dentro dessa floresta conífera, da taiga, se destaca uma árvore que é símbolo do Canadá, que é o pinheiro do Canadá. Tá? É muito legal isso, e é uma árvore muito bonita, inclusive. Já ao norte do território canadense, a gente vai encontrar uma vegetação típica da tundra. Essa vegetação típica da tundra, ela vai se adaptar a essas condições de clima rigoroso, de clima com temperaturas baixíssimas. Só para você ter ideia, grande parte do ano o solo vai estar o quê? Congelado, que inclusive recebe esse nome aí de solo permafrost, ok? Que é aquele solo congelado durante boa parte do ano. E aí pensa comigo, a vegetação ela vai ter que se adaptar a essas condições. Então, não vai ser possível eu ter o quê? Uma vegetação florestal. Tá? E aí eu vou encontrar o que a gente chama de vegetação herbácea, que é uma vegetação rasteirinha, né? Eu vou encontrar musgos, eu vou encontrar líquens, que são características dessa vegetação da tundra. Legal, galera? É isso aí. Bom, outro ponto importante se refere ali ao processo das extensas hidrografias que a gente vê no território canadense, né? Como a gente falou lá no início naquele mapa. O Canadá ele possui grandes rios e isso possibilita transporte por eles, né? O transporte por eles, que é o que a gente vai chamar aí de cabotagem, né? E aí vamos lá, vamos entender isso melhor. No território canadense, nós vimos também que tem bastantes áreas florestais. Essas árvores florestais, essa vegetação florestal, né, ela é muito utilizada, a sua extração, que é o que a gente chama de silvicultura, que é a extração da madeira. É uma atividade econômica bem importante para o Canadá. Extrair esses cortes de madeira, que inclusive o Canadá ele tem grandes relações ali com os Estados Unidos, né? E aí, através dessas extensas hidrografias, a gente vai fazer o quê? O transporte dessas toras de madeiras, né? Então, a isso a gente vai chamar de cabotagem. Legal? Bom, outro ponto importante aí se refere às correntes marítimas. O que são correntes marítimas, né? São grandes deslocamentos de massas de água que a gente tem dentro do oceano. E que isso influencia o território canadense também. Como que isso influencia? Vamos lá. Primeiro de tudo, eu tenho duas correntes atuando no território canadense. A primeira, e talvez a mais conhecida e famosa, é a corrente de Labrador. A corrente do Labrador ela é uma corrente com características de água fria, ou seja, a sua formação ela é oriunda do Polo Norte. Tá bom? E sendo que esta água fria, quando a gente passa pela estação do inverno rigoroso, boa parte ali do litoral canadense ele acaba ficando congelado. E isso dificulta muito um transporte marítimo. Então, esse fenômeno, né, essa corrente fria, ela sim vai causar impactos na rota marítima. Né? Vai dificultar ali o transporte, até mesmo dessas cabotagens, né? Dessa extração de madeira e tudo mais.
E aí o Canadá se vê obrigado a utilizar as suas extensas hidrografias, inclusive a região dos Grandes Lagos, né? A região dos Grandes Lagos, elas se concentram ali na fronteira com os Estados Unidos. Então, já que boa parte do litoral está congelado, o Canadá vai utilizar esses grandes lagos para poder fazer o escoamento de seus produtos, ok? Bom, a outra corrente que a gente vai verificar aí atuando no território canadense é a corrente do Pacífico Norte, tá? É uma corrente quente, tá bom? É uma corrente quente, ou seja, tem o seu centro de formação ali próximo à linha do Equador. Show? Bom, outra observação aqui se refere à produção de energia, né? O Canadá, ele é um dos maiores produtores de energia que a gente vai ter, mais especificamente do mundo, tá? Mais especificamente de carvão, a produção de energia através do uso do carvão, justamente porque a gente vai encontrar muitas reservas de hidrocarbonetos no seu território e que inclusive esse carvão ele é de boa qualidade, tá? Então, isso vai favorecer muito uma produção de energia através do carvão. Ah, o Canadá não usa petróleo? Sim, utiliza petróleo também. Existe extração de petróleo também, de gás natural também. Porém, a gente vai ter uma predominância e o que vai se destacar são os hidrocarbonetos, assim como também o urânio, né? Sendo que o urânio tem um grande probleminha aí, que é o seguinte, são os resíduos sólidos, né, que a gente vai ter com a geração de energia através do urânio, né? Então eles não são muito bem descartados e isso pode causar e vem causando severos impactos ambientais. Bom, galera, obrigado pela atenção. Vou ficando por aqui. Até a próxima.